Deus proibiu a fabricação de imagens, ou ídolo. Uma das grandes armas que o protestantismo pensa ter para atacar a Igreja Católica são as imagens. Em qualquer conversa com protestantes a respeito de religião, seja qual assunto for, ele sempre tem de que pender para as imagens da Igreja Católica. Quando isso acontece, os protestantes sempre aparecem com a famosa passagem da suposta proibição de imagens do livro de Êxodo. Ela é: não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Êxodo 24. Bem, essa parece ser uma proibição absoluta tanto da fabricação quanto da adoração de imagens. Qualquer um que ler à primeira vista vai tirar esta conclusão. Porém, a Bíblia não deve ser interpretada em versículos isolados nem em traduções tendenciosas, nem tudo o que parece ser, é realmente. Se virarmos algumas páginas depois de Êxodo 20, em Êxodo 25, veremos Deus ordenando Moisés fabricar imagens. Farás também 2 querubins de ouro batidos farás, nas duas extremidades do propiciatório. Êxodo 25,18. Ora, Deus está se contradizendo. Em um lugar ele proibiu a fabricação de imagens 5 capítulos após, ele mesmo manda fazer imagens? Pode Deus se contradizer? Claro que não. Deus nunca proibiu a fabricação de imagens, o que ele proibiu foi a fabricação de ídolos. Uma análise bem feita do texto e uma verificação do texto original provarão isso. Se olhar os versículos que antecedem e sucedem a passagem, veremos que: não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas nem as servirás. Porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª. Êxodo 23, 5. Pelo próprio contexto, vemos que a passagem não se refere a imagens sim a deuses, ou seja, era a proibição das imagens desses deuses. Acontece que o povo judeu estava saindo do Egito e embebido da idolatria pagã egípcia. Os deuses egípcios eram todos representados em imagens e pinturas, daí vem a proibição para que os judeus não mais fizessem as representações destes deuses. Analisando o texto no hebraico, encontraremos a palavra fecel ou pecel. Essa palavra não significa imagens de escultura e sim ídolos. A exaustiva concordância Strong, Dicionário das Línguas Bíblicas e Protestante, traduz essa palavra como pecel procedente de itat, ídolo, imagem. Como vemos, a palavra não diz respeito a qualquer imagem, e sim a ídolos esculpidos, ou seja, imagens de ídolos. De fato pode ser traduzida como imagem, mas não diz respeito a qualquer imagem, e sim especificamente ídolos esculpidos. Dessa forma vemos que a passagem é uma clara referência aos deuses do Egito, como constataremos abaixo. Não farás para ti ídolos ou coisas alguma que tenha a forma de algo que se encontre no alto do céu. Êxodo 24. O que estava no céu eram os deuses dos ares do Egito. Ra, ou Re, o criador dos deuses e da ordem divina egípcia. Foi retratado pela arte egípcia sob muitas formas e denominações e era também representado por um falcão, por um homem com cabeça de falcão ou ainda, mais raramente, por um homem. Quando representado por uma cabeça de falcão, estabelecia-se uma identidade com Horus, outro deus solar adorado em várias partes do país desde tempos remotos. Horus, filho de Ísis e Osíris. Ele é representado como um homem com cabeça de falcão ou como um falcão, sempre usando as duas coroas do Alto e Baixo Egito. Na qualidade de Deus do céu, Horus é o falcão cujos olhos são o sol e a lua. Tot era o deus escriba e o deus letrado por excelência. Representado como o Ibis ou um homem com cabeça de Ibis, ou ainda um babuíno. Embaixo na terra.
Êxodo 24, o que estava na terra eram os deuses e animais terrestres do Egito. Anubis, filho de Sete Neftes, é o mestre dos cemitérios e o patrono dos embalsamares. É na realidade o primeiro entre eles, a quem se deve o protótipo das múmias, a de Osíris. Todo egípcio esperava beneficiar-se em sua morte do mesmo tratamento e do mesmo renascimento desta primeira múmia. Anubis também introduz os mortos no além e protege seus túmulos com a forma de um cão vigilante. Apis, o boi sagrado que os antigos egípcios consideravam como a expressão mais completa da divindade sob a forma animal e que encarnava, ao mesmo tempo, os deuses Osíris e Ptah. O culto do boi Apis, em Mênfis, existia desde a dinastia pelo menos. Também em Heliópolis e Hermópolis este animal era venerado desde tempos remotos. Essa antiga divindade agrária simbolizava a força vital da natureza e sua força geradora. Por fim, o que estava nas águas eram justamente os deuses animais que ficavam nas águas e que eram adorados no Egito. Sebec, um crocodilo ou um homem com cabeça de crocodilo representavam essa divindade aliada do implacável deus Set. O deus crocodilo era venerado em cidades que dependiam da água, como Crocodilópolis. Será que é mera coincidência Deus ter proibido as imagens justamente quando os judeus saíram do Egito? E por que esta proibição se assemelha tanto aos deuses do Egito? É apenas uma coincidência. Para que não haja mesmo qualquer dúvida ou questionamento de que Deus se referia aos falsos deuses do Egito, ao pedir que o povo não praticasse idolatria, nem fizesse imagens, leremos agora um trecho do livro de Josué, que foi quem substitui Moisés. Agora, pois, temei o Senhor e o servi-o com inteligência e fidelidade. Afastai os deuses aos quais vossos pais serviram do outro lado do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Josué 24, 14. E para termos ainda mais certeza de que Deus falava claramente dos falsos deuses do Egito, leiamos o que fala também, Ezequiel 8, 8, 10. Filho do homem, disse-me ele, fura a muralha. Quando a furei, divisei uma porta. Aproxima-te, diz ele, e contempla as horríveis abominações a que se entregam aqui. Fui até ali para olhar. Enxerguei aí toda espécie de imagens de répteis e animais imundos e pinturas em volta da parede, todos os ídolos da casa de Israel. O que podemos perceber com essa passagem bíblica? Obviamente que os sacerdotes estavam adorando os falsos deuses em forma de répteis e animais, que Deus havia proibido que fossem adorados. O próprio Josué, que condenou as imagens dos ídolos, se prostrou diante das imagens da Arca da Aliança, e isso não foi caracterizado como idolatria. Josué rasgou suas vestes e prostrou-se com a face por terra até a tarde diante da Arca do Senhor, tanto ele como os anciãos de Israel, e cobriram de pó as suas cabeças. Josué 7, 6. Deus nunca iria se contradizer, proibindo e ao mesmo tempo mandando que se fabricassem imagens e permitindo de seus servos se prostrassem diante delas, como podemos ver em diversos versículos. A serpente de bronze. E disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste. E será que viverá todo mordido que olhar para ela? E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste. E era que, mordendo alguma serpente a alguém, olhava para a serpente de metal e ficava vivo. A própria serpente de bronze foi uma prefiguração de Cristo, e ele próprio confirma isto, ou seja, a crucificação de Cristo foi representada com uma imagem de cobra. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim deve ser levantado o Filho do Homem. João 3, 17. Estaria Moisés cometendo idolatria? O Templo de Salomão. E no oráculo fez 2 querubins de madeira de oliveira, cada um da altura de 10 côvados, e Reis 6, 23, e revestiu de ouro os querubins.
e todas as paredes da casa, em redor, lavrou de esculturas e entalhes de querubins, e de palmas, e de flores abertas, por dentro e por fora e reis. 6, 28, 29 E sobre as cintas que estavam entre as molduras havia leões, bois, e querubins, e sobre as molduras uma base por cima. E debaixo dos leões e dos bois junturas de obra estendida e reis 7, 29. Para o interior do Santo dos Santos, mandou esculpir 2 querubins e os revestiu de ouro. E Crônicas 13:10, era neste mesmo templo que os apóstolos e Jesus iam para orar. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. João 10:23 Enquanto isso, realizavam-se entre o povo pelas mãos dos apóstolos muitos milagres e prodígios. Reuniam-se eles todos unânimes no pórtico de Salomão. Atos 5:12 Estariam Jesus e os apóstolos sendo idólatras ao frequentar um templo repletos de imagens de escultura. Fica provado, portanto, que Deus nunca proibiu a fabricação de imagens e sim de ídolos para a adoração, colocando-os no lugar do próprio Deus. Desmascaramos assim mais uma falsa interpretação protestante,